Entrei no banheiro enquanto meu tio estava tomando banho. Estava no meu quarto. Meu tio estava tomando banho. De repente, senti um formigamento no estômago, como se fosse um adolescente de 15 anos. Mas não foram aquelas cócegas sujas. Foi a necessidade de ir ao banheiro. O que eu não sabia era que encontraria meu tio tomando banho. O que eu fiz? Bem, escolhi a opção mais perversa. Depois de sair do banheiro, alguns pensamentos perversos passaram pela minha cabeça. Sim, aqueles tipos de pensamentos lúdicos. E naquele momento, o único homem em quem pensei foi meu tio. Um sorriso travesso apareceu no meu rosto enquanto minhas mãos brincavam com a ideia de fazer algo que nunca havia feito antes. Minha mãe e minha irmã estavam dormindo, sem ter ideia do que iria acontecer. Decidido, segui em direção às escadas que levavam aos quartos. Tinha que me certificar de que nenhum deles estava acordado. As portas dos quartos estavam fechadas e as luzes apagadas. E lá dentro, minha mãe dormia. O que minha mãe pensaria se me visse? Melhor nem imaginar isso. Minha mente estava decidida em uma coisa e não deixaria que a razão me detivesse. Me aproximei da porta do quarto da minha irmã. Minha mão tremia ligeiramente enquanto girava a maçaneta lentamente para não fazer barulho. A porta se abriu suavemente e olhei para fora. A escuridão reinava ali, quebrada apenas pela fraca luz de uma pequena lâmpada noturna que minha irmã sempre deixava acesa. Uma risada escapou dos meus lábios, uma mistura de nervosismo e excitação. O que eu estava prestes a fazer? Fechei a porta silenciosamente e voltei ao corredor. Meu peito ainda estava acelerado. Agora estou com uma emoção que só posso descrever como desejo. Sim, foi definitivamente uma mistura de nervosismo e desejo. Desci as escadas, me perguntando que diabos faria com meu tio. As ideias giravam na minha cabeça, algumas mais ousadas que outras. Então decidi que o quarto seria o cenário perfeito para minha pequena brincadeira. Por um momento, me senti como uma criança preparando uma brincadeira inocente. Mas aquilo não foi exatamente uma brincadeira inocente. Meus pensamentos continuaram indo mais longe do que deveriam, mas já estava muito envolvido nisso para desistir. Sentei-me para esperar enquanto meu tio tomava banho, sentindo-me cada vez mais nervoso e mais animado ao mesmo tempo. Olhei ao redor apenas para me certificar de que não havia mais ninguém por perto. O silêncio dominava o ambiente, como se tudo estivesse preparado para minha própria cena. O tempo parecia passar lentamente, mas meu coração batia cada vez mais rápido. Foi então que ouvi a água parar e a porta do banheiro se abrir. Meu tio saiu, ainda com gotas de água escorrendo pela sua pele e o cabelo completamente molhado. Perdão, tio, soltei rapidamente, tentando disfarçar minha expressão. Mas minhas bochechas já estavam vermelhas de tanto rubor. Ele parou assim que me viu, claramente surpreso por me encontrar ali. O que você está fazendo acordada a esta hora? Perguntou com um sorriso meio desconfiado enquanto secava o cabelo com a toalha. Mordi o lábio, pensando rapidamente em como continuar com aquela brincadeira. Não conseguia dormir. Então ouvi alguns barulhos e desci para ver se estava tudo bem. Menti, deixando escapar um sorriso malicioso que deixava claro que estava tramando algo mais. Ele me olhou com curiosidade, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Barulhos. Que tipo de barulhos? Continuou, seguindo o jogo e mantendo meu ritmo. Senti um formigamento no estômago, mas estava decidida a seguir em frente. Pensei que era um ladrão ou algo assim, mas pelo que vejo, era só você, disse, soltando uma risada nervosa, deixando escapar um leve flerte nas minhas palavras. Ele começou a se aproximar lentamente, com um olhar que mostrava que estava curioso para ver até onde aquilo iria. E agora, senhorita detetive? Perguntou, claramente se divertindo com a situação. Brinquei com minha roupa, puxando a borda da minha camisa como quem tenta disfarçar os nervos. Pensei que poderíamos jogar um jogo, sugere com um sorriso ousado, deixando claro que não era qualquer jogo que eu estava propondo. Ele arqueou uma sobrancelha, me olhando como se estivesse decidindo se deveria entrar ou não no jogo. Um jogo, repetiu, como se estivesse considerando as possíveis consequências. Assenti com firmeza, sentindo aquele nervosismo agradável que aparece quando você sabe que está prestes a cruzar uma linha sem retorno. E então, você se atreve? Perguntei em um tom quase sussurrado, desafiando-o com o olhar.
Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse soprando suas opções, mas logo sorriu e se aproximou de mim. Está bem, vamos jogar, disse com um sorriso que deixava claro que já sabia onde tudo aquilo levaria. A tensão no ar aumentou enquanto trocávamos olhares cheios de desafios e promessas não ditas. Ríamos de maneira nervosa enquanto caminhávamos em direção ao meu quarto. A sensação era uma mistura de emoção e medo, como se a adrenalina do proibido fluísse livremente entre nós. Ao entrar, nos sentamos muito perto, as risadas delatando que sabíamos que estava prestes a acontecer. A distância entre nós foi se encurtando até que pude sentir seu hálito quente se misturando com o meu. Você tem coragem, sussurrei quase inaudível, com meu coração batendo tão rápido que parecia querer sair do meu peito. Ele apenas sorriu de maneira travessa, seus olhos brilhando como se estivesse entrando em um jogo. O ar se tornou mais denso, a expectativa e o desejo flutuando no ambiente. Minhas mãos tremiam levemente, o calor subindo pelo meu corpo. Parecia que o tempo havia congelado, deixando apenas nós dois suspensos naquele momento de pura tentação. Ambos sabíamos o que estava prestes a acontecer, mas nenhum de nós se atrevia a dar o primeiro passo. O silêncio da casa parecia se fundir com os batimentos rápidos do meu coração, criando uma melodia que só nós dois podíamos ouvir. Não sei, e você tem coragem? Respondeu ele com uma voz baixa e cheia de malícia. Aquele tom desafiador fez meu coração bater ainda mais rápido. Podia sentir sua proximidade, o calor de sua respiração se misturando com a minha, e isso me consumia, percorrendo cada parte do meu corpo. Cada pequeno espaço que ainda nos separava parecia uma invitação para cruzar a última linha. A intensidade do olhar que ele me lançou fez um arrepio subir pela minha coluna vertebral. E então, devagar, ele se inclinou em minha direção. O contato foi suave no início, mas logo a paixão nos envolveu por completo. Foi um instante que quebrou barreiras, liberando sentimentos que haviam estado guardados por tanto tempo. Naquele momento, me agarrei a ele, e ele me envolveu com firmeza, como se quisesse me proteger e, ao mesmo tempo, ansiar por mim com a mesma intensidade que eu sentia por ele. Quando tudo terminou, ambos sorrimos e nos olhamos com uma mistura de surpresa e cumplicidade, conscientes do que acabávamos de compartilhar. Creio que deveríamos, comecei a dizer, mas as palavras ficaram presas, incapazes de expressar o turbilhão de emoções dentro de mim. Ele apenas assentiu suavemente, completando o que eu queria dizer com um olhar compreensivo. Sim, creio que deveríamos deixá-lo por aqui esta noite, disse ele com um sorriso tranquilo, fazendo-me sentir que, de alguma forma, tudo ficaria bem entre nós. Ele saiu do meu quarto, e eu fiquei arrumando a cama, cada um de nós perdido em pensamentos. Sabíamos que aquela noite havia sido apenas o começo de algo sensacional e emocionante, algo que só nós dois sabíamos. Confesso que aquela noite foi sensacional para mim. Ninguém mais descobriu o que aconteceu entre meu tio e eu. Foi nossa primeira aventura juntos, um momento que desejávamos há muito tempo. Às vezes, as melhores histórias são aquelas que estão guardadas sob chave. Então, não as contei a ninguém até agora. Deitei na cama, lembrando de cada detalhe com uma mistura de satisfação e entusiasmo. A maneira como nossos olhos se encontraram, a conexão que nasceu entre nós naquele momento e a sensação de ter cruzado uma linha que desejava há tanto tempo. Foi como se tivéssemos feito algo que nunca pensamos que aconteceria. E, embora no início estivesse um pouco assustada, também foi emocionante. Percebi que ambos sentíamos algo e já não podíamos negar. O que você acha de tudo o que fiz naquela noite? O que você acha do que aconteceu com meu tio? Sei que o que aconteceu pode ser um pouco polêmico, que nem todos vão entender o que aconteceu naquela noite entre meu tio e eu. Mas também sei que sou uma mulher solteira que gosta de se divertir. Você acha que eu estava errada ou acha que eu deveria simplesmente aproveitar sem pensar nas consequências? A verdade é que me pergunto se o que fiz naquela noite foi correto. Embora naquele momento tudo parecesse sensacional e necessário, agora vem a grande pergunta: você faria isso? Teria coragem de se envolver com alguém tão próximo ou acha que há limites que nunca devem ser cruzados? Para mim, aquela noite com meu tio foi algo inesquecível, uma loucura daquelas em que você se entrega e só pensa em aproveitar o momento. Mas sei que para muitos isso pode parecer errado, talvez até chocante. Claro, entendo que alguns verão o que fiz como um erro ou até mesmo como um pecado.
Talvez para outros tenha sido algo muito arriscado, um impulso fora de controle. Mas, sinceramente, o que seria da vida sem um pouco de risco? Viver com medo do que os outros vão pensar só nos mantém presos às vezes. Seguir nossos próprios desejos nos leva a descobrir mais sobre quem realmente somos. É por isso que estou aqui compartilhando minha história com você, não para justificar minhas ações, mas para compartilhar uma parte da minha vida com você. Sei que nem todos vão entender ou aceitar isso. E tudo bem. Não espero que todos concordem, mas também espero que não me julguem tão rapidamente, porque todos cometemos erros em algum momento. De qualquer forma, tenho curiosidade em saber o que você pensa. Me diga nos comentários o que você achou. Quero saber sua opinião.